Olá a todos, Feliz Natal. Como estamos no final de um ano muito complicado e na época de Natal, hoje decidi falar sobre coisas positivas. Quem vive em Portugal olha para os últimos 20 anos de estagnação e pode cometer o erro de pensar que isto é assim um pouco pelo mundo todo. Não é. Por todo o mundo, principalmente nos países mais pobres, continuam a ser dados passos no sentido de mais globalização, mais capitalismo, mais trocas comerciais e, por isso, mais desenvolvimento. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial e da queda da União Soviética, o mundo tem presenciado um desenvolvimento fantástico, um desenvolvimento económico fantástico. Apesar de por cá irmos vendo alguns retrocessos aqui e ali, pelo mundo fora, nunca se viveu num período tão bom para o capitalismo e um período tão próspero. Como podemos ver por aqui, as últimas décadas foram de crescimento económico em todo o mundo. Hoje, em média, cada ser humano vive com cerca do dobro do bem-estar material que tinha há 30 anos. E perguntarão vocês, mas este crescimento económico tem efetivamente permitido diminuir a pobreza? Efetivamente, nos últimos 30 anos também a pobreza tem baixado bastante. A percentagem da população a viver em pobreza extrema tem reduzido muito nos últimos 30 anos por todo o mundo. Isto é tão mais notável quanto nos últimos 30 anos a população também cresceu bastante. Temos cerca do dobro da população que tínhamos há 30 anos. Ou seja, temos muito menos pessoas a viver em pobreza extrema, porque temos muito mais pessoas que não vivem em pobreza extrema. Neste gráfico aqui, a parte a verde é a quantidade de pessoas no mundo que não vivem em pobreza extrema. Nós hoje temos desenvolvimento económico suficiente para garantir que toda esta população que podem ver aqui a verde, não vive em pobreza extrema. Algo que é o único que nunca tivemos. Grande parte da história da humanidade, grande parte da população vivia em pobreza extrema. Isto tem um reflexo na vida de todos e um desses reflexos é a percentagem de crianças que trabalham. Eu sei que há muitas pessoas que me estão a ouvir, portanto, as mais velhas que se lembram do tempo em que em Portugal tinha que trabalhar, que as crianças trabalhavam para ajudar a família. Isso hoje em Portugal já é muito raro. Pelo mundo todo ainda vai acontecendo, mas cada vez menos. Hoje, pelo mundo todo, temos cerca de metade das crianças que tínhamos há 20 anos com necessidade de trabalhar. Ainda assim, são muitas, mas deu-se um grande passo. Também relacionado com as crianças, relacionado com o desenvolvimento e o progresso, permitiu-nos que a mortalidade infantil caísse bastante. Nos últimos anos, temos quase metade da mortalidade infantil que tínhamos antes. Não era pouco comum, aliás, em 1990, cerca de 1 em cada 10 crianças pelo mundo todo morriam antes de chegar aos 5 anos. Isso hoje já não acontece. Hoje, felizmente, temos uma mortalidade infantil bastante abaixo desse valor. São dezenas de milhões de vidas de crianças que se salvam todos os anos porque temos o desenvolvimento económico e o progresso na área da saúde que permitiu fazê-lo. Também a mortalidade materna tem reduzido bastante. A mortalidade materna sempre foi um enorme problema nos países mais pobres. Ainda é, mas hoje morrem muito menos mulheres de parto. Há cerca de 30 anos em África, por exemplo, por cada 100 partos morria uma mulher. Hoje já é cerca de metade desse valor e estamos a caminhar no sentido de tudo isto ser residual, como já é hoje na Europa e em grande parte do mundo. Tudo isto contribui para um crescimento fantástico. Nós, até ao princípio do século XX, a esperança média de vida tinha-se mantido mais ou menos no mesmo nível, ali entre os 30 e os 40 anos. Hoje em dia, mesmo nos países mais pobres, a esperança média de vida está sempre acima dos 60 anos e a aproximar-se dos 80 anos na Europa e nos países mais desenvolvidos.
Mas não é só na saúde que sentimos isso. Também na educação se sente este desenvolvimento recente. Cada vez mais as pessoas estudam mais tempo, especialmente nos países desenvolvidos, onde já é natural estudar pelo menos 12 anos e, em alguns casos, em alguns países, o mais normal é ter estudos universitários. Mas isto também se vê entre os países mais pobres, que até aos anos 80 tinham o analfabetismo como uma situação mais normal. Hoje já não é assim. Mesmo em países africanos, na Índia, pelo menos o nível mínimo de alfabetização já é atingido. Uma coisa que ajudou, obviamente, que tem dado algum impulso é esta dispersão de informação e desenvolvimento económico por todo o mundo, é a internet. Grande parte das pessoas hoje nos países desenvolvidos usa a internet. Obviamente um grande salto de há 20, 30 anos, quando a internet começou a aparecer, mas mesmo nos países mais pobres, a penetração da internet é imensa. Hoje temos perto de metade da população de todo o mundo com acesso à internet, o que é um feito notável, dado tudo aquilo que a internet nos permite, incluindo ver estes vídeos fantásticos no canal A Cor do Dinheiro. Mas não é só em termos de economia, educação e saúde que temos desenvolvido, também em termos de política. Há 40 anos era muito raro alguém no mundo ter o privilégio que nós temos hoje de viver em democracia. Era algo muito, muito, muito raro. Hoje, isso é o mais normal. Hoje, quase metade da população, cerca de metade da população, vive em países com regimes democráticos. Cada vez mais, hoje, as ditaduras são uma exceção, quando até há 40, 50 anos as ditaduras eram a regra e as democracias é que eram a exceção. O desenvolvimento económico, cultural e social dos países tem permitido que haja esse tipo de transição para um ambiente mais democrático. Fica então uma mensagem de otimismo nesta última intervenção do ano. O mundo melhor é possível, e tanto é possível que efetivamente está muito melhor do que estava há 30 ou 40 anos. Vamos continuar a construir isto, a tentar trazer este otimismo para o país também. Um grande abraço a todos e um feliz 2021.